Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês aqui um orçamento ou uma tentativa de conserto aqui, dependendo do que seja, né? Desse equipamento aqui, o DBX, né? Drive Rack Venue 360, um belo de um processador de áudio. Quem conhece sabe, né? É um excelente equipamento. O cliente me falou que ele teve uma parada lá, parou geral, né, o equipamento, e simplesmente não deu mais nada, né. Esse aqui é um equipamento que ao ligar na tomada ele já funciona, né, não tem botão de desliga, e quem faz manutenção lá, a instalação, ou opera o som lá do sistema, né, disse que abriu ele aqui e verificou que tá chegando 220 nele, mas não está saindo a tensão da fonte, né. Então vamos abrir ele aqui e ver se realmente é isso que está acontecendo, né. Vou usar aqui o cabozinho de teste aqui, ligar ele aqui na tomada, e realmente ele não está dando nenhum sinal. Então vamos abrir o equipamento aqui para ver. Vamos aqui tirar. Tem dois parafusos lateral, dois do outro lado também. Tem um só aqui atrás. E tem um aqui na frente, mas esse é Allen. Acredito que seja. Acho que o cara deve ter usado um alicate aqui, não usou um Allen, tá ralado aqui. Provavelmente ele usou um alicate. Tá ralado o parafuso, né? Ralou um pouco o equipamento. O certo é a chave. A gente chama de chave Allen, outro chama de chave hexagonal, né? Ela aqui é a chave correta para remover esse tipo de parafuso. Ele tem apenas um aqui no painel, né? Esse tipo aqui. Os outros são parafuso Phillips. Então vamos lá. Vamos ver aqui a tampa dele. Tá aí o nosso equipamento. Tem dois resistores aqui de 0R10 aqui, soldados nele, né? Já passou por alguma manutenção antes. Essa aqui é a fonte dele. Muito bem conservado o equipamento. Mas vamos ver aqui se realmente essa fonte está com problema. Vamos energizar aqui o equipamento. E agora vamos ver um multímetro aqui. Vou aferir aqui essas tensões aqui. E vamos ver aqui como que ele se comporta. Vou medir aqui primeiro a AC dele. Vamos ver a tensão aqui de entrada aqui, nesse jackzinho. 232 volts a tensão da rede no momento. Tá realmente chegando tensão na fonte. Vou botar aqui na escala DC. Ele não tá mais usando a tomadinha, ele tá soldado os fios, né? E vamos ver aqui se tem tensão aqui. Olha lá, ó. Tem os 12 volts aqui, galera, ó, na fonte. Então quem fez esse teste ou não soube testar, ou pode ter feito uma aferição aqui equivocada, né? Mas a fonte está funcionando. Tem os 12 volts aqui nela. Normalmente fonte chaveada, como chega aqui para manutenção, quando é fonte de baixa potência, de 1, 2 A, 3 A, eu costumo utilizar uma lâmpadazinha de 12 volts, tipo lâmpada halógena, porque ela faz com que a fonte entregue 1 A na saída dela, ou os 2 A, ou 1,5 A, né?
Então aqui é um teste rápido para saber se a fonte está tendo força para alimentar a água, galera. E a fonte está ok, ó. Ela está acendendo a lâmpada de boa. Não vou colocar uma ponteira paralela aqui com ela, porque eu já sei o brilho da lâmpada. Quando ela acende dessa maneira aqui, é o brilho máximo dela, então eu já sei que a fonte está ok. Então tem 12 volts aqui. O outro técnico que olhou, o rapaz que trabalha lá nos equipamentos lá, disse que a fonte não estava saindo tensão, e está saindo tensão, tá aí 12 volts, 12.07 cravadinho. Então agora, eu já fiz manutenção em outros equipamentos, tanto BERIC quanto DBX também. Esse modelo aqui, ele identifica as tensões nele aqui, uma coisa interessante, ó. Tensão de 3 volts aqui, 12 volts aqui, 1.1 volts aqui, mais 15 volts aqui, menos 15, isso aqui, ó, mais 48, tensão aqui, o regulador de 5 volts, mais 5 volts, então, para a gente checar se tem algum estágio com problema, a gente consegue saber, né, tem 1.8 volts aqui, uma placa muito bem feita, então vamos aferir aqui, 12 volts da fonte, já tá ok, né, agora vamos deixar essa ponteira do teste aqui no ponto negativo, né? E vamos checar as tensões aqui. A tensão de 12 volts aqui tem, 12 volts aqui tem, do outro lado do resistorzinho de shunt tem também. Tensão de 3 volts. Tensão de 12 volts entra aqui, ela tem que ser regulada. Não tem a tensão de 3 volts aqui. Não tem a tensão de 3 volts. Vamos ver aqui do outro lado. Tá entrando 11,6 volts. E aqui tem 1.1 volts, ó. Tá aqui 1.1 volts cravadinho, bem regulada. Tensão de mais 15 tem, tá dando 14.7, é normal. A tensão de menos 15, menos 14.7, de boa. A tensão aqui do regulador tá entrando 11,6 volts, tá saindo os 5 volts, tá ok. Vamos aqui a tensão de Phantom, provavelmente é aqui, ó, 47.8 volts, tá ok a tensão. Aqui diz que é para ter 1.1 volts, então entrando 11,6 e saindo 1.2 volts cravado. Então a tensão que não tem é essa tensão de 3, tá? Entra 11.6 e aqui era para ter 3 volts e não tem. Então certamente aqui é o problema. Então não se trata da fonte. O problema aqui não é a fonte do equipamento com problema. Esse aqui, galera, o cliente, como foi orientado pela outra pessoa que abriu, né, e verificou que a fonte estava entrando tensão, não saía do outro lado, né, tensão. Inicialmente ele já, de certa forma, não dizer que condenou, mas ele já desconfiava que o defeito seria apenas a fonte, né. Se fosse apenas a fonte aqui de 12 volts não funcionando, que é ela que alimenta toda a placa do equipamento, né. Se fosse a fonte aqui, eu já iria fazer um teste com a fonte de bancada, né? A fonte que tenho aqui, a fonte 12 volts, né? Todo técnico tem uma fonte de bancada dessa, né?
eu já iria alimentar com 12 volts aqui, mas a fonte está ok, então não vai haver nem necessidade de eu fazer um teste desse e alimentar, porque a fonte está boa. Então aqui eu vou falar para o cliente que não se trata de um serviço rápido, não é a fonte, né? Essas tensões baixas, galera, para quem não sabe, tensão de 1 volts, né, com marca aqui 1.1, tensão de 3.3, tensão de 1.2 volts, também tensão de 5 volts. Galera, essas tensões, elas são dedicadas a alimentar esses microcontroladores e microprocessadores, são esses CIs aqui. Então, tanto aqui na placa principal quanto na placa do painel. Então essas tensões são exclusivamente para alimentar esses microcontroladores e microprocessadores. Então se essa tensão de 3 volts não está tendo aqui, duas coisas podem estar acontecendo. Ou o regulador, né, o step down aqui, que é o nome que se dá a esse tipo de regulador, onde ele entra uma tensão alta e ele diminui, o step down. Se ele aumentasse a tensão de 12 para, no caso, 48 volts, como está aqui, seria um step up, que no caso é aqui, né? Aumenta para 5 volts, aumenta para 48, aumenta para 15, né? E aqui no caso é simétrica, é mais 15 menos 15, então aqui é um step up, ele aumenta a tensão de 12. Já nesse caso aqui é um step down, ele diminui a tensão, né? Diminui para 3, nesse ponto diminui para 1.1, e nesse ponto aqui ele diminui para 1.2. Então o que significa? Dificilmente esse step down ele vai estar com problema, porque se a gente provocar um curto-circuito na parte que ele alimenta, ele vai meio que entrar em proteção, ou vai ficar limitando a corrente, então dificilmente ele queima. Até hoje eu nunca peguei um step down desse com um defeito que seja necessário fazer o conserto dele, né? Que é essa etapazinha aqui, ó. Dificilmente eu pego para fazer manutenção, um defeito nele, né? Por essa proteção de sobrecarga que eles têm. Como ele alimenta circuito de baixo consumo, né? Em miliamperes, né? Muito baixo, né? 3 watts, 5 watts, é muito baixo o consumo do que eles alimentam. Então eles têm proteção de sobrecarga. Então eu já peguei muito o defeito ser o componente que ele alimenta, né? Então dificilmente ele vai estar com problema. Então isso aqui é algo que não vai ser rápido. Não vai ser rápido. Então eu vou parar por aqui até mesmo o vídeo, porque eu vou passar para o cliente a informação de que não é a fonte principal que alimenta o equipamento que está com problema, e por essa razão não se trata de um serviço, como que se diz, rápido, né? Digamos assim, né? Então isso aqui é algo que vai demorar. Se ele tem pressa pelo equipamento dele, então como não é a fonte, não se trata de um serviço rápido, né? Relativamente rápido, digamos assim. Precisa avaliar mais o equipamento, né? Para poder certificar se é algum microcontrolador desse com problema, que provavelmente deve ser.